Olá, navegantes do tempo, eu estou aqui para fazer esse vídeo para responder para vocês o que é o Cronopsi, como olhar o Banco Psi, como seguir a contagem do Cronopsi, como entender a ordem das unidades Cronopsi, o que ela afeta na tua vida, na minha vida, o que quer dizer Banco Psi. Então, vamos lá. Preparei para vocês uma aula especial. Essa aula, ela vai diretamente para a rede Códigos do Tempo. Ela fica alguns dias disponível para vocês aqui no canal e depois ela fica no acervo da rede Códigos do Tempo, que é a nossa comunidade de estudos. Ali eu dou uma série de aulas que elas ficam uma semana aqui no YouTube e depois elas vão direto lá para a rede, onde vocês têm a oportunidade de ver, regravar, aonde vocês têm a oportunidade de assistir, de estudar, de fazer as perguntas e muito mais. Então, eu vou depois de uma semana, essa aula vai ficar disponível lá. Se você chegou agora aqui no canal, está conhecendo agora os códigos do tempo, ainda não sabe muito, mas quer saber um pouco mais, escreve nos comentários que você está começando agora, que eu posso conhecer você, né? Que você quer saber mais, porque aí eu sei quem está assistindo. Nesse canal aqui, tem centenas de vídeos, desde os vídeos mais simples para quem está começando agora, são vídeos mais antigos que eu fiz quando eu comecei o canal, mas também tem muitos vídeos novos que eu faço, cada onda encantada, e tem uma frequência de vários vídeos para vocês assistirem. E sempre que você quiser, deixe seus comentários. Não esquece de fazer assim, deixar aí o seu like. É muito importante para que o canal possa crescer, para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Então, vamos lá. Para quem não sabe, eu sou a Flávia Mota, eu sou uma crononauta, eu vivo a lei do tempo há quase 30 anos. Na minha vida, eu aplico esses códigos constantemente, eu vivo na Patagônia Argentina, passo uma parte do ano no Brasil. Banco Psi. Eu recebo pelo menos umas 2 vezes por semana a pergunta o que é o Cronopsi. Por quê? Porque você vai numa calculadora, você olha seu Kim, e normalmente nas calculadoras aparece Cronopsi, um Kim diferente do Kim do dia. Ou você está olhando uma agenda e você vê que tem o Kim do dia, o oráculo do dia, e tem uma outra unidade, um outro Kim. Na maioria das vezes ele é diferente e ele está ali, a gente não sabe por quê. E também porque tem muita gente que fala do cronopsi, muitas vezes sem um embasamento e acaba não explicando tão bem ou explica de uma maneira que você ainda não entende. A lei do tempo, ela tem várias camadas. Essas camadas acontecem simultaneamente. Num dia, existem muitos Kins que informam o dia, né? Então, você que está começando agora, o que você vai ver? Você vai ver a primeira camada. Não ache que isso daqui é uma coisa muito complicada, não é. Mas são várias camadas e essas camadas acontecem simultaneamente. Então, hoje a gente vai falar do Banco Psi, o banco de memórias do planeta Terra. O reservatório de memória cósmica, a inteligência galáctica de informações planetárias. É assim que o Dr. José Argüelles descreve o Banco Psi. Esse banco com 8 placas de Tzolk'in. O Tzolk'in é uma placa, é uma matriz, né, que tem 260 quadradinhos desses 260 unidades. E quando falamos em Banco Psi, nós estamos falando de 8 placas. 260 vezes 8 é 2080, então são 2080 unidades no Banco Psi. E cada quadradinho desses, cada Kim, é uma unidade cronopsi, ok? O conceito do Banco Psi foi trazido pelo José Argüelles num livro chamado A Terra em Ascensão. Foi um primeiro estudo
que ele fez sobre esse banco de memórias. Ele já vinha estudando Tzolk'in, a matemática do tempo, e ele, nessa investigação dele, ele trouxe esse conceito do banco psi, que foi algo que e ele propôs o Banco Psi como um reservatório energético informacional que abrange toda a consciência da Terra. Esse conceito está intimamente ligado com o conceito da noosfera, que foi um termo cunhado pelo geocientista russo Vladimir Vernadsky e pelo teólogo francês Pierre Teilhard de Chardin, que se refere à esfera de pensamento humano e à mente coletiva do planeta. Tem vários estudos sobre isso, eu só vou mencionar o nome deles aqui, porque é como o planeta Terra está vivo, tem um cérebro, tem uma mente. Essa mente é a nosfera. E o banco psi é como que o que regula essa nosfera. Então, aqui os três eu coloquei, né? O Teilhard de Chardin, Kim 258, espelho espectral, o Valon Votan, né? O José Welles, Kim 11, e o Vladimir Bernardsky, Kim 126, enlaçador de mundo solar. Segundo José Arguelles, isso aqui é texto da História Cósmica, tá? O Banco Psi atua como um meio de comunicação e armazenamento de informações entre os seres humanos da Terra. Segundo a lei do tempo, essa rede de energia psíquica poderia ser acessada e utilizada para promover a harmonia global e o desenvolvimento espiritual da humanidade. Em seus estudos, ele destacou a importância de sincronizar a nossa consciência com os ciclos naturais da Terra, utilizando o sincronário das 13 luas como uma ferramenta para essa conexão. Como vocês sabem, o sincronário das 13 luas é uma contagem de tempo natural, harmônica, que conecta os ciclos naturais do planeta Terra através de uma contagem de 13 meses de 28 dias, mais o dia fora do tempo, e a matriz do Tzolk'in, que é uma dessas matrizes aqui, né? Uma dessas é a matriz do Tzolk'in, que é uma matriz maia galáctica, que como se fosse um tabuleiro de permutação de frequências, onde cada unidade tem uma essência que é conectada nesse sincronário das 13 luas. Então, todos os dias nós temos o Kim do dia, a energia do dia, e muita informação sobre o dia e uma série de exercícios para a nossa conexão. O Banco Psi é o programa quadridimensional da frequência 1320. Quem não sabe, a frequência 1320 é a frequência natural também do planeta Terra. 13 luas, 20 selos solares, que informam o nosso DNA de seus ciclos de tempo. Até a descoberta da lei do tempo, em 1989, o Banco Psi funcionava inconscientemente. Ele sempre esteve lá, mas a gente não prestava atenção ainda, não sabia que ele existia, então estava no inconsciente. O Banco Psi é uma estrutura ressonante operando em paralelo com campos de ressonância eletromagnética ou os cinturões de radiação de Van Allen. Então, em volta da Terra, existem esses cinturões de radiação, onde se encontram o Banco Psi atuando ali neles, que circundam o globo por cerca de 17.700 quilômetros e cerca de 3.200 quilômetros acima da Terra. Então, tipo, olha para tua cabeça, 3.200 quilômetros, lá está o Banco Psi, ok? Aí você olharia para cima e veria isso daqui. Para nós, como espécie, as mudanças na evolução são inevitavelmente mudanças na nossa consciência. Então, assim, a nossa consciência vai evoluindo e nós vamos tendo diferentes tipos de mudança. Aqui você pode ver o planeta Terra com suas diferentes camadas, né? Campo eletromagnético, os cinturões de Van Allen. Então, o Banco Psi, ele está aqui, ó, por aqui, ok? Em ascensão sintetiza muito do pensamento anterior acerca da noosfera, com uma descrição mais específica. A Terra em ascensão ilustra
O pleno entendimento do banco psi, que está localizado no campo eletromagnético entre os cinturões interno e externo de radiação de Van Allen. Este banco psi representa um sistema de armazenagem e regulação de informação que está codificado pela frequência universal de tempo 1320 e ajustado à apresentação da matriz do Tzolk'in na Terra. O banco psi é posteriormente ajustado para refletir o magnetismo bipolar da Terra e o mutante de quadro dobras da Terra em uma rotação ao redor do Sol. Então, vocês sabem que durante o ano, à medida que a Terra vai girando, nós vamos passando por diferentes estações. Então, o Banco Psi, ele tem também a representação dessas etapas. Então, por exemplo, essa parte aqui seria o hemisfério norte, essa parte seria o hemisfério sul. Primavera, verão, outono, inverno. Então, enquanto é primavera no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul é outono. Enquanto é verão, do outro hemisfério é inverno. Enquanto é outono lá em cima, primavera embaixo, e assim por diante. De acordo com a teoria da noosfera, as mudanças na evolução da biosfera, a vida na Terra, são programadas no DNA e registradas como estruturas de frequência armazenadas pelo Banco Psi, o campo de memória planetária quadridimensional. O Banco Psi também se refere ao magnetismo bipolar da Terra e o deslocamento quádruplo da Terra em uma rotação ao redor do Sol. Aí o Banco Psi, o Banco de Memórias da Terra, com as suas 2.080 unidades. Agora, como que a gente conecta com isso todos os dias? O Banco Psi também reflete o magnetismo bipolar da Terra e o deslocamento quádruplo, né? Já falei que através dessas placas primavera, verão, outono e inverno. Aqui mais uma fotinho, primavera, verão, outono e inverno, campo eletromagnético, as seguintes camadas da Terra, né? Para você ter uma conexão aí. A atribuição do Banco Psi facilita a conceituação da noosfera. Considera que a totalidade dos sistemas de pensamento e conhecimento está contida no Banco Psi regulador da noosfera. Então, tudo que foi pensado, todo conhecimento está armazenado no Banco Psi, no banco de memórias da Terra, como que ninguém descobre nada. Está tudo armazenado ali, você sintoniza e pode ser que você tenha descoberto alguma coisa, mas tudo já está gravado ali. É o reflexo do magnetismo bipolar que cria uma placa dupla do Tzolk'in que se estende pelo polo norte e sul. O deslocamento quádruplo, 2 equinócios e 2 solstícios da Terra em sua rotação ao redor do Sol, cria 4 placas diferentes. As 4 grandes placas Psi são divididas em uma placa Psi norte e uma placa Psi sul, cada uma espelhando uma para outra. Isso significa que as 4 mudanças do eixo da Terra ocorrem durante uma órbita, ou seja, né, enquanto a Terra dá uma volta completa em volta do Sol, vai acontecendo a gente vai passando por essas 8 placas. Cada dia, o sincronário das 13 luas tem uma unidade cronopsi que é ativada de dia e durante esses 364 dias mais dias do ano. 260 unidades do Tzolk'in representam meia placa Psi, como mostrado acima, né? Na verdade, o desenho não está aqui, mas assim, cada placa é um Tzolk'in para cima e um Tzolk'in virado para baixo, né? Então, uma placa inteira tem 520 unidades. Por isso que a gente visualiza no banco Psi, ó, isso aqui é uma placa, isso aqui é outra placa, isso aqui é outra placa, isso aqui é outra placa. Cada placa tem um Tzolk'in para cima e um Tzolk'in invertido oposto para baixo. Eu já vou ensinar aqui como faz para visualizar e o que isso afeta na tua vida e tudo mais, mas é importante vocês entenderem isso daqui para não pegar uma explicação rápida, como muitas por aí que falam, ah, é o Kim da quarta dimensão. Todos os Kim são da quarta dimensão para começar, então não tem Kim na terceira dimensão, só tem na quarta e na quinta, ok? Visualize o banco Psi com a unidade cronopsi do dia pulsando nas 8 placas do banco Psi. Você tem que visualizar a unidade brilhando nas 8 placas de uma vez só, né? Então, no começo, eu não sei nem como que eu vou achar a unidade cronopsi. Lembre-se que o Tzolk'in é o mesmo.
o Tzolk'in é o mesmo, os Qins são os mesmos Qins que você já conhece, a maneira de olhar o Tzolk'in é a mesma maneira. Então, você vai olhar a unidade e vai encontrar a unidade no Tzolk'in normalmente, tá? Se aqui você ainda não consegue ter a dificuldade, pega um Tzolk'in qualquer que você tenha aí do seu sincronário, né? Se você não tem nenhum, embaixo desse vídeo tem um link que você pode baixar um sincronário desse ano e um Tzolk'in para você ter na tua parede. Você localiza ali, tá? Se você não tem a placa completa, você localiza no Tzolk'in a posição, buscando selo e tom, e você encontra a posição ali. E o de baixo a mesma coisa, só que ele vai estar invertido, né? Então você vai olhar de baixo para cima e vai visualizar, vai só saber onde está, já tá bom, tá? Você pode fazer um mantra aqui, você pode pensar em que onda encantada que ele tá, qual é o oráculo dele. A mesma informação, aqui, por exemplo, a unidade, um dia que a unidade cronopsi foi vento lunar, o vento lunar tá em todas as placas pulsando, e na parte de baixo ele tá também, porque o Tzolk'in ele tá espelhado, né? Então, o vento lunar, nesse caso aqui, tá embaixo, ele tá desse lado. Então, assim, você faz o exercício de visualizar o banco psi. Quando alguém pergunta, como eu faço para conectar com o cronopsi? Pensa nele, primeira coisa. Identifica qual ele é, aonde ele está, qual é a onda encantada dele e visualiza nas 8 placas. E se você não consegue visualizar ainda nas 8 placas, visualiza num Tzolk'in só a posição dele, ok? Fica um pouquinho ali, conectando com essa imagem. E agora eu vou mostrar para vocês a sequência, porque vocês que seguem o sincronário já devem ter percebido que parece que é uma sequência sem pé nem cabeça. Tem dia que repete 3 vezes, tem pula algumas, então muita gente acha que é aleatório, mas na verdade não é. E uma coisa importante de você saber é que as unidades Cronopsi, elas estão conectadas com o sincronário das 13 luas, não com o Tzolk'in. Então, por exemplo, num dia determinado, tanto o dia gregoriano quanto o dia nas 13 luas, porque eles vão ser os mesmos dias, por exemplo, o dia 1 da lua 1 sempre vai ser 26 de julho, e assim por diante todos os outros anos. A unidade cronopsi está ligado ao dia da lua, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo, por exemplo, do primeiro dia, da primeira lua do ano, que é a lua magnética, como que seria o cronopsi? Então, os primeiros dias, você pode ver que é dragão magnético, ele se repete 3 vezes. Primeiro dia do ano, cronopsi é dragão magnético, que é o primeiro Kim do Tzolk'in. De uma certa maneira, o cronopsi comprime, né, ou ele encaixa os 260 dias nos 365 dias do ano, ele faz isso. Então, por exemplo, no Tzolk'in, se você olhar, você tem um quadrante que é feito de 4 portais: o dragão magnético, o sol ressonante, o sol cósmico e o dragão ressonante. Se você olhar esse primeiro retângulo aqui, tem esses 4 verdinhos aqui, que são esses 4 Kins. Esses 4 vão ser os portais de ativação galáctica que vão se repetir durante 3 dias na Lua magnética, sendo dia 1, dia 2, dia 3, o dragão magnético. Dia 4, dia 5 e dia 6, o sol ressonante. Depois pula, porque aqui a gente tem uma outra sequência que eu vou mostrar para vocês. Depois vai lá para o dia 23, 24, 25, com o dragão ressonante, 26, 27, 28, com o sol cósmico. E você então seguiu esses aqui, visualizou em todos os lugares, tá feita a sua prática, tá? Aí você pode pensar, por exemplo, esse ano, o primeiro dia do ano foi tormenta rítmica, e a unidade cronopsia é dragão magnético. Você pode conectar a tormenta rítmica com o dragão magnético. Você pode tentar lembrar o que que você estava fazendo no dragão magnético. Por quê? Porque a unidade cronopsi, ela libera a memória daquela unidade. Então, por exemplo, o que que aconteceu no dia dragão magnético na tua vida? Não só num dragão magnético, em todos. O que que já aconteceu? Ah, eu lembro, uma vez aconteceu isso. Comecei a estudar com a Flávia na Bússola do Ser. Eu lembro que nós fizemos uma reunião
você vai colocar as coisas que você lembra se você já segue o sincronário há mais tempo. Se você não segue, você está começando agora, você registra essa aula aqui e quando você tiver um pouco mais avançado, você vai lembrar como fazer para se conectar com o Banco Psi, ok? Isso aqui é para quem já segue o sincronário, já tem essa pergunta. Se você ainda está começando agora, você ainda não vai chegar a entender isso daqui, ok? Então, aí você tem na primeira lua e depois nos outros dias. Do dia 7 ao dia 22, de qualquer lua, nós temos uma sequência chamada o cubo da lei, que é um passeio, né? A gente vai contando cada dia aqui, é uma posição desse cubo da lei, que eu até ilustrei aqui. Toda lua é igual, tá? Do dia 7 ao dia 22, nós estamos dentro do cubo da lei, que é um espaço dentro do telectonon, mas que cada dia nós nos conectamos com uma unidade do cubo, que começa sempre com o dragão e vai até o guerreiro, e nos conectamos com umas frases que tem lá, e nesses dias, a sequência do Banco Psi é a sequência aonde parou da última vez, sem de 15 que não são portais, né? Então, por exemplo, na lua magnética, sempre vai ser assim, toda lua magnética, todos os anos é igual. A gente já viu dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. E nos dias do cubo, o que vai ser? Vento lunar, noite elétrica, semente autoexistente, que é a sequência de 15 do Tzolk'in. Essa sequência vai por 16 dias, ela vai até a Terra autoexistente, né? E depois aqui segue a sequência que eu mostrei anterior, com os 3 dias de dragão ressonante e os 3 dias de sol cósmico. Depois vai para a segunda lua do ano. A segunda lua, você pula já no Tzolk'in para o segundo quadrante, que é o segundo retângulo que tem aqui na sequência. Você vai ver que ele vai estar no vento solar, portais de ativação, vento magnético, tormenta cósmica e tormenta harmônica. A mesma coisa, os primeiros 3 dias, primeiros, segundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí vem o cubo da lei, e 23, 24, 25, 26, 27, 28. O que que acontece no meio aqui? Na anterior, a gente tinha parado na Terra autoexistente, então aqui vai ser espelho harmônico, tormenta rítmica. E aqui vai seguir, vai pular um sol ressonante, que ele é portal e ele já foi cronopsia, e aí vai ser vento, dragão galáctico, vai pular o vento solar e vai seguir toda a sequência de novo, até chegar aqui, tá? E assim por diante em todas as luas. O que que eu recomendo vocês fazerem? Pegar um tzolk'in. Você que está estudando sincronário, pega um tzolk'in, pega um sincronário e vai. Assim foi assim que eu aprendi, gente. Lua por lua. Lua um. Ah, funciona assim. Lua 2. Ah, funciona assim. E faça a mesma coisa que eu fiz na lua um, e na lua 2. Vocês vão fazer até. Aqui, ó. Aqui eu pus a lua 3 também, tá? Terceiro quadrante aqui dentro. Mas esses quadrantes, eles são internos até o final. São 13 quadrantes, um para cada lua, tá? Então, é 13, 28 aqui dentro. E aí, o que acontece? Ah, aqui tem uma continha do Valon Botan, né? 2.080 unidades representam a soma dos números. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais, né? Até 64, que é o número do nosso código genético, né? O número de códons do nosso DNA, por isso que ele conecta as 2.080 unidades ao banco de memórias. Valon Botan sempre genial nessas coisas. E como funciona, então, no dia a dia? Você vai olhar lá. Eu, por exemplo, eu sou estrela ressonante amarela com cronopsi macaco elétrico azul. O macaco elétrico está na onda encantada da Lua. A estrela ressonante está na onda encantada do vento. São duas ondas encantadas do Castelo Verde. Então, eu tenho Kim e cronopsi no Castelo Verde, Castelo do Encantamento. E eu tenho o Kim na onda do vento, que é a onda do espírito, da comunicação. E eu tenho o cronopsi na onda da lua, que é a onda das emoções. Então, é a mesma coisa que eu falar que eu também sou um macaco elétrico, tá? Você tem o cronopsi sol ressonante, estrela galáctica, qual for o seu cronopsi, você também é esse Kim. Você tem esse Kim
te informando desde o banco de memórias da Terra. Então, o que que você tem que fazer? Olhar a onda encantada dele, olhar o oráculo dele, fazer a soma entre o seu Kim e o cronopsi, descobrir o que deu ali, né? Eu dei o meu Kim cronopsi, Terra planetária. Onde está a Terra planetária? Tormenta planetária. Onde está a tormenta planetária? Está na onda do cachorro. A estrela ressonante mais macaco elétrico, a tormenta planetária está na onda do cachorro. Uau, isso para mim é uma grande informação. Não tem o que quer dizer. O que quer dizer é para cada pessoa. Porque eu sei o que representa a tormenta planetária na minha vida, né? Eu sei o que. Eu já vivo conectada com isso há quase 30 anos. Então, eu sei que o macaco elétrico é na minha vida, porque eu já experimentei muitas coisas com macaco elétrico. Eu sei quando eu estou sendo macaco elétrico. E da mesma maneira você tenta ver como que esse seu cronopsi está informando a tua vida através da onda encantada dele, do oráculo dele. Você pode descobrir também assim, qual dia o seu Kim está no cronopsi. Eu, por exemplo, é CL9 da Lua Cristal. Chegou na Lua Cristal, CL9, eu Flávia Estrela Ressonante, estou no cronopsi. E o que quer dizer? Quer dizer, preste mais atenção nesse dia, porque você vai estar liberando informação para todo mundo. É a informação do dia que eu nasci, tá? Então você, quando você começa a seguir os códigos, você tem que anotar os códigos, ter um diário, ter um caderno de navegação. Por quê? Porque você vai anotar em todos os lugares. Você vai perceber essas sincronicidades, aonde que conecta, porque para cada pessoa é de uma maneira. Isso não é como um mapa astrológico, tá? O desenho galáctico é como um desenho mesmo, que todas essas coordenadas vão funcionando e elas vão aparecendo de determinada maneira e você vai se percebendo através dessas unidades, tá? Então é importante você conseguir fazer isso. Claro que é mais importante você começar a seguir a contagem, se conectar todos os dias com o Kim do dia. Se você não consegue estudar sozinho, comece a fazer um curso, né? Eu tenho vários cursos, mas eu tenho uma mentoria para quem quer, para quem acha que isso é difícil e precisa de um acompanhamento mais próximo. Eu tô lá, tem um grupo muito legal, uma mentoria onde nós nos acompanhamos todas as ondas encantadas. E, e é bem interessante, porque a gente vai descobrindo coisas, eu vou trazendo elementos, e aí a navegação fica leve. Tem um monte de código? Tem um monte de código, mas tem uma forma de você se conectar para você se perceber através e você, a melhor maneira de você estudar é você estudar com outras pessoas. Eu tenho cursos avançados, tenho Crononautas, uma formação para pesquisadores, para as pessoas que precisam estudar, quer ser um multiplicador da lei do tempo, quer ensinar a lei do tempo, quer passar, ser uma referência na lei do tempo, ela precisa estudar. Não é só fazer leitura de mapa, precisa realmente estudar, saber tudo o que aconteceu, como foi, ler a história cósmica, saber. Então, tudo isso tenho também a comunidade dos crononautas, que é como você passa primeiro por uma iniciação, que é a iniciação de Picarquim, por onde eu passei, estudando com argoelas diretamente, onde você faz apresentações, você conhece outros crononautas. Hoje, grandes pessoas que estão falando da lei do tempo com propriedade são crononautas. Não todos falam com propriedade, embora estejam falando por aí. É importante vocês se informarem. E também é importante você fazer o seu desenho galáctico, conhecer as suas coordenadas, conhecer bem toda a estrutura que informa o seu desenho, que é o teu ponto de partida, o dia do seu nascimento. Embaixo desse vídeo eu vou deixar vários links. Você tem grupos onde eu posto coisas todos os dias. Você pode me seguir aqui no YouTube, no Instagram, de WhatsApp, essas coisas que eu tenho os grupos lá também. E você pode escolher uma maneira de estar mais próxima, ou através de fazer a mentoria comigo, a leitura, ou algum curso, ou se você quer fazer crononauta, você precisa preencher uma ficha, que é uma ficha para pré-seleção. Por quê? Porque é um lugar de estudo e precisa ser selecionado para estudar lá, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu amo estar fazendo isso daqui. Eu gosto muito de compartilhar com vocês. Eu sigo o Sincronário há quase 30 anos. Tudo que você pode imaginar de todo esse material, não só li, como estudei profundamente, vivenciei com pessoas que vivem conectadas com essa informação. Então, eu sei que eu tenho muito para compartilhar com vocês, e é o que eu mais gosto de fazer. Então, se você ainda não é meu aluno, ou você ainda não está em nenhum grupo meu,
você deixa um recadinho para mim aqui embaixo, escreve alguma coisa para eu te conhecer melhor. Se você já é meu aluno, fala: Oi, prof! E eu vou sempre lembrar de você. Eu leio todos os comentários e é, é muito gratificante poder compartilhar com vocês. Outra coisa importante do Banco Psi, do Cronopsi: tudo que você faz no dia fica gravado naquele dia, tá? Então, hoje, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui e nós estamos no último dia da Onda Encantada do Mago, que é o Enlaçador de Mundos Cósmicos, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui está gravado lá. O dia do meu nascimento, Estrela Ressonante, está gravado na unidade Estrela Ressonante. Daqui a uns dias, Enlaçador Cósmico vai ser Cronopsi e vai liberar a memória do que foi gravado no dia Enlaçador Cósmico. E assim com todas as unidades. Por isso que é importante prestar atenção no Banco Psi, porque ele vai liberar informação. Às vezes você conhece uma pessoa de um Kim e ela é de um jeito, você fala, mas não tem nada a ver com macaco. Mas o cronopsi dela é macaco. Então, você tem que ver a onda, várias coisas. Então, é um universo de coordenadas. Mas eu te garanto que não é difícil se você tiver alguém que pega na tua mão e te acompanhe, tá bom? E se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e a gente se vê por aí. Um abraço e uma laquete.